Olá, você que utiliza o módulo de contabilidade gerencial, sabe todas as nuances e passos necessários para gerar o SD, o SPED SD? Não? Meu nome é Tássio Lirgon, eu sou instrutor de sistemas aqui na Tron e esbocei aqui através de um mapa mental todo esse passo a passo, todo esse processo necessário, muito simples, porém processual, para a gente conseguir gerar lá na ponta o SD. Beleza? Então, sem enrolação, vem comigo. Bom, então eu fiz esse mapa mental aqui para nos auxiliar em todos esses processos, que como eu já falei, são bem simples, porém processual. Por isso que eu achei necessário a gente fazer esse mapa mental aqui para deixar mais claro todo esse processo em nossa mente. Beleza? Então, geração SPED ECD. Na verdade, o que precede antes de ser gerado, ou o que é necessário para ser gerado. Beleza? Então, vamos lá. Objetivo aqui, deixando mais claro, né? Orientação ou orientações para parametrização para geração do SPED contábil digital, SD. A escrituração contábil, SD, é parte integrante do projeto SPED e tem por objetivo a substituição da escrituração em papel pela escrituração transmitida via arquivo, ou seja, corresponde à obrigação de transmitir em versão digital os seguintes livros: diário e seus auxiliares, se houver, razão e seus auxiliares, se houver, balancetes diários, balanços e fichas de lançamento comprobatórias dos assentamentos neles transcritos. Beleza? Então, esse é o objetivo básico do SPED SD. Primeiro passo é o cadastro de empresas. Nós vamos acessar a empresa selecionada, né, que a gente deseja, no caso, enviar, gerar e, a posteriori, validar o arquivo. Na aba Contabilidade, dentro da empresa, a gente vai se atentar para o campo SPED FCont. Então, entrando aqui na aba de cadastros, empresas, vou acessar a empresa teste 2, editar. Na aba Contabilidade, SPED FCont. Verifique se também, há os caracteres especiais. Se houver, exclua-os. E alguns ocorrem, os mais ocorrentes aí, é conter SN, sem número, no campo de números. Caso não contenha, informe 0, não SN. Pode gerar erros a posteriori. Então, só conferir aqui, em SPED FCont, por exemplo, responsável pela administração. Você vai definir o estado. Qualificação da pessoa jurídica, você também vai definir aqui. E forma de tributação FCont, real presumido aqui, por exemplo. E código cadastral do empresário, sociedade empresário, você vai colocar aqui, eu vou colocar um exemplo, só para a gente seguir aqui. E por fim, verifique todas as informações, em especial aqui na aba geral, se não tem nenhum caractere especial. Se tiver, pode gerar problemas. Isso aqui, por exemplo, poderia muito bem ser considerado. Então, vou colocar aqui como complemento apenas teste para a gente seguir. Número aqui, por exemplo, 0, conforme elucidado para a gente. Vou colocar tudo como um teste aqui, nesses outros nomes, só para a gente simular, digamos assim, né? Inscrição estadual. Beleza, verifiquem no caso de vocês, aqui é só para dar um direcionamento, né? Digamos que todas as informações aqui estão corretas. Obviamente que tudo que eu preenchi aqui é só ilustrativo. No caso de vocês, verifiquem as minúcias das informações, tá? Conforme orientado. No fim, depois de ter preenchido tudo, realize o check-in. Maravilha! Esse, então, é o primeiro passo, cadastro de empresa. Segundo, período contábil. Preencha o campo qualificação da pessoa jurídica para a parametrização do plano de contas referencial. Então, digamos aqui que a gente esteja criando agora, em teste 2, extras OF10, períodos contábeis, e que digamos que a gente esteja gerando de 2023 agora. Vou clicar em inserir. Já vem preenchido aqui para a gente automaticamente, 2023, nesse exemplo.
Qualificação da pessoa jurídica, selecione de forma correta. E eu vou deixar aqui configuração modelo, simples nacional. É só um exemplo, tá? No caso de vocês aqui, vai depender da empresa, da sua situação, da sua especificidade. Criação de novo período contábil, ok. Então, mais um passo concluído. Tá? Tenha um período contábil criado. Se não tiver, acabei de demonstrar para vocês o passo a passo. Escritório contábil contador. Novamente, verifique se todos os dados do contador estão preenchidos corretamente, tais como data de validade do registro, CRC, número do CRC e dados cadastrais complementares que foram criados no cadastro do escritório contábil e contador. Em F10, também temos o responsável pelas informações. Verifique todos. Às vezes vocês podem achar, nossa, isso aqui eu não acho necessário, eu já preenchi corretamente desde o princípio. No entanto, aqui em escritório contábil contador, vou só filtrar aqui o teste, né, que digamos que seja o que está vinculado lá na empresa, verifique também se está vinculado corretamente, né, dentro do cadastro da empresa. Mas retomando, vamos editar aqui novamente, às vezes vocês podem achar que não é necessário, mas tudo que a gente está passando aqui é de extrema importância. Se tiver alguma coisa errada, por menor que seja, isso pode gerar impactos lá na frente. E aí você pode ficar um pouco perdido se não seguir essa linha evolutiva que eu estou passando para vocês, tá? Então, verifiquem todas as informações, se está tudo preenchido. Telefone, complemento, e-mail, inscrição. Não pode ter, novamente, caractere especial. Verificou tudo aqui, realiza check-in. E, antes de ir para o próximo aqui, verifica o CRC se não está vencido. Essas informações que eu já elucidei anteriormente, tá? Por exemplo, aqui, validade do CRC. Ok? Vou só fechar aqui. Em extras F10, temos também o empregado responsável pelas informações do escritório. Também verifique todas as informações se estão corretas, se não está faltando nada e se não existe nenhum caractere especial. Beleza? Vou só passando por cima aqui. A gente tem muitos processos para seguir e esses processos que eu estou passando aqui nas primícias é basicamente conferência. Então é bem subjetivo, bem fácil de vocês conferirem. Sócios responsáveis, também verifique todas as informações preenchidas. Aqui em sócios responsáveis. Vou filtrar aqui também só um para ficar bem claro para a gente. Edite e verifique todas as informações. Plano de contas referencial. Acesse a aba Cadastros, clique na opção Plano de Contas Empresa. Então, Cadastros, Plano de Contas Empresa. Vou selecionar aqui 2023, só para a gente seguir com o exemplo. Em extras F10, parametrização com plano de contas referencial SD, SF. Então, aqui em extras F10, parametrização com plano de contas referencial SD, SF. Essa opção aqui. E que vocês vão referenciar de acordo com o plano de contas referencial. Por exemplo, digamos que essa é a conta aqui, Banco do Brasil. Vou clicar aqui nesse campo, tá? Só observar meus movimentos. Dar um Enter ou F2, ele já habilita para a gente configurar de acordo com o plano de contas referencial. Aí que digamos que essa seja caixa matriz. E que vocês irão fazendo isso uma a uma, beleza? Até referenciar todas essas contas. Nós conseguimos fazer isso por grupos, mas eu acho arriscado, tá? Se tiver alguma nuance aí que não deveria estar de acordo com a conta referencial, pode dar problemas. Mas, exemplo, ativo, a gente consegue colocar aqui tudo dentro das filiais, como exemplo. Deseja replicar as contas selecionadas para as contas analíticas do grupo, ele preenche todas do grupo. Mas, observem, tá? Perfeito, feito isso aqui para todos. Natureza de contas para SD, SF.
aí no plano de contas, empresa, clique nos extras F10, parametrização para o SPED FCONT SF. Então, ainda no mesmo local, cadastro, plano de contas da empresa, extras F10, e aqui a gente vai procurar parametrização para o SPED FCONT SF, conforme elucidado no mapa mental. Aqui nós definimos o parâmetro, então ativo, por exemplo. Aqui nós colocamos uma conta, ativo, selecionamos aqui todos, né, ao clicar nesse dedinho. Selecionamos todos de uma vez, para não precisar clicar em todos. E que nós conseguimos realizar check-in para referenciar. Opção realizada com sucesso. E da mesma forma, é importante ressaltar, né, que não é recomendado utilizar o parâmetro 6, outras contas, antes da gente seguir aqui, muito importante. Não é recomendado, tá? Mas tem essa opção, porque pelo menos anteriormente alguém poderia ter utilizado, então essa opção persiste. Mas não é recomendado. E, continuando, faça o mesmo processo para as demais contas. Ativo, como eu acabei de fazer, né? De exemplo. Passivo, patrimônio líquido, contas de resultado e contas de compensação. Você deve fazer dessa mesma forma que eu acabei de demonstrar. Define o parâmetro, a conta e selecione aqui através desse dedinho, desse ícone, para selecionar todos coletivamente e realize check-in em cada uma delas. Beleza? E outro aviso. Contas de patrimônio líquido estão dentro do grupo passivo. Ao selecionar o grupo passivo para as parametrizações e clicar na bandeira ou no dedinho, no caso, para marcar todos, o grupo de patrimônio líquido será marcado como passivo. Obviamente, aconselhamos então selecionar o parâmetro patrimônio líquido e na conta grupo selecionar apenas o grupo de patrimônio líquido para realizar a parametrização de forma correta. Então, só tenha esse adendo em mente. Transformar lançamento partida simples para múltiplas. Em movimentação, clique em opção lançamentos, extras F10, gerar partida múltipla. Deverá ser feito esse procedimento mensalmente. Então, vamos lá. Movimentos, lançamentos, extras F10. E aqui nós procuramos a opção de gerar partida múltipla, conforme orientado. Aqui vai aparecer, caso tenha, né, de maneira que origem, as de partida simples. Basta então você selecionar todas que compõem o débito e o crédito e, por fim, levar aqui para baixo. Tá? Vai aparecer, você clica aqui, depois clica na setinha para baixo, isso vai ser levado para o destino aqui abaixo, tá? Unificando tudo em um lançamento múltiplo. Por fim, depois de fazer tudo isso, realize check-in. Mas, como vocês podem ver aqui no meu exemplo, a gente já vai chegar lá, o SPED contábil não pode conter lançamentos de partida simples e este procedimento só é realizado se houver lançamentos de partida simples em algum mês e que deverão ser gerados partidas múltiplas. Caso a empresa não tenha lançamento de partida simples, não necessita de transformar em múltipla. Por exemplo, aqui no meu. Só poderá gerar lançamentos múltiplos no mesmo dia e se caso não haja diferença nos lançamentos de débito e crédito. Se tiver, tem que corrigir primeiro, tá? Então, tendo isso aqui em mente, também é necessário passar por esse processo aqui que eu demonstrei para vocês. Mas não tem segredo. Quem tiver, é bem auto-evidenciável o processo. Você vai selecionar e simplesmente clicar na setinha para baixo. Não tem erro. Transferir os registros selecionados. Beleza? Ok. Próximo passo, estrutura das demonstrações contábeis, DRE e DLPA. Se faz necessário que seja criado no mínimo 4 grupos. Então, aqui em cadastros, nós temos aqui as estruturas. DRE, por exemplo. Aqui já tem muitos lançados, mas é muito simples caso vocês não tenham. Basta inserir aqui a estrutura para demonstração, clicando nesse mais. Vocês vão colocar uma nomenclatura bem fácil de se entender.
descrição a ser utilizada em resultado, e de prejuízo também. Só um exemplo que eu estou dando aqui, tá? Realiza check-in e perfeito. Aqui vocês podem cadastrar os grupos e aqui abaixo os itens. Então, aqui de exemplo, nós temos a estrutura, os grupos e os itens. Tá tudo bem intuitivo, da mesma forma vocês conseguem inserir através do mais, conseguem editar, excluir, mover, enfim, bem tranquilo de vocês conseguirem inserir ou excluir todas as informações aqui de acordo com essas estruturas. Show? Da mesma forma, estrutura DLPA. Deve ser lançar a estrutura, grupos e itens, tá? Tudo bem intuitivo através do mais, ou se precisar editar, através desses ícones aqui abaixo. Por fim, geração do SPED contábil. Nós vamos então na aba Geração de Informações Oficiais, clicamos na opção de SPED contábil e antes da gente gerar, vamos só achar aqui essa opção. Geração de Informações Oficiais, SPED contábil. Gerações de Informações Oficiais, penúltima aba e aqui SPED contábil. E aqui também o processo é bem simples. Primeiro preenche o signatário, né, em Extras F10. E um adendo, marque sim no campo gerar registro L51 para a geração do plano de contas referencial. Esse L51 fica aqui no canto direito inferior. Muito importante isso aqui, tá? Para empresas obrigadas à apresentação da escrituração contábil fiscal, SF, este campo deve ser gerado obrigatoriamente. Caso não ocorra a geração, futuramente deverá retificar a ECD para entrega e apresentação da SF corretamente. Então a gente já está dando aqui meio que o caminho das pedras para vocês não precisarem ter retrabalho. Tá? Verifiquem com atenção. Todas essas informações que eu passo para vocês são ponderações muito importantes. Beleza? São avisos aqui que com certeza vão fazer diferença se vocês tiverem atenção nelas. E aqui, bem tranquilo, depois de então de preencher os signatórios de escrituração, vocês podem inserir também, ou selecionar ou inserir. Depois de preencher, brincadeira de criança. Vocês vão verificar então essas informações de data inicial, data final, vão colocar aqui o número, a natureza do livro, estrutura para demonstração do DRE. Só ir clicando, bem tranquilo, conforme a gente já tinha cadastrado. Enfim, preencham todas essas informações. Eu não vou falar de cada uma delas aqui porque são opções subjetivas. Vocês lendo aqui os títulos vão saber exatamente o que preencher, né? As informações vocês terão que ter em mãos, tendo aqui atenção ao registro L51, como eu já falei, tá? Para não ter retrabalho no final. Por fim, depois de verificar cada uma dessas informações, tá? Leiam com atenção as minúcias. Só bater o olho aqui, vocês vão saber o caminho onde vai ser gerado e, por fim, realize o check-in. Feito isso aqui, com todos esses processos, não tem erro. Só validar e enviar. Perfeito? É isso. Esse mapa mental vai estar disponível para vocês abaixo desse vídeo, tá? Caso ainda exista algum tipo de dúvida relacionado a isso aqui ou não, verifique na nossa central de ajuda, a gente está sempre colocando materiais lá, e no nosso canal do YouTube, tá? Tem vídeos como esse, ensinando também passo a passo todos os processos necessários. Fechou? Sem mais, meu nome é Tasso Lirgon e nos vemos nos próximos episódios.